E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu tô aqui mais uma vez para falar sobre as minhas metas de leitura para 2021, só que dessa vez eu quero falar sobre os livros que eu pretendo ler este ano. E olha só o pretendo aí querendo dar uma aliviada na pressão, né? Fazer uma meta de leitura do ano é um tanto complicado, ainda mais se você tem vontade de ler muita coisa, tem vontade de comprar muita coisa, tem livros à sua disposição, tem muitas metas de trabalho e gostaria de ler livros sobre aquelas áreas, então, enfim, é necessário botar um limite ali e botar um horizonte também, porque se você não coloca um limite, você vai querer ler de tudo, não vai dar conta, se você não coloca um horizonte, você vai ficar apenas no básico ali e não vai querer ir além. Bota um limite, bota o horizonte, vamos caminhar. Para escolher esses livros, eu me baseei aqui nesses rapazes. Primeiro, o livro A Vida Intelectual do Seth Lunges. É um livro que eu gostei bastante, eu não lembro de ter comentado sobre ele aqui no canal. Mas em um determinado momento aqui, ele fala sobre como você escolher a sua leitura e ele fala de três objetivos da leitura. 3 não, 4. O primeiro seria fundamental, que tem a ver com aquilo que molda o seu caráter ou as leituras que são mais importantes. Os ocasionais, que tem a ver com a circunstância, uma necessidade bem do momento mesmo. Precisou, leu, atendeu, acabou. Treinamento, que tem a ver com aspectos mais práticos, digamos, leitura de manual, coisas desse tipo. E relaxante, que seriam leituras de descanso, seja literatura ou reflexão teológica ou filosófica, né? Depende de cada pessoa. Eu achei bem legal porque eu achei muito simples, apenas 4. É claro que cada uma dessas 4 pode abranger várias coisas, mas gostei dessa ideia. Esse livro dá realizações. Mas eu também estou me baseando no meu queridíssimo Lit, a Christian Guide, não, agora é português, né? Um guia cristão para a leitura de livros do Tony Henk, editora Concílio. Nesse livro, Tony Henk ele elenca mais categorias a respeito de leitura. A primeira e mais importante seria a leitura das escrituras. A segunda categoria que ele elenca é a leitura para conhecer a Cristo, e com essa categoria está incluso aí principalmente as obras teológicas, assim. Ele fala também de ler para se desenvolver uma reflexão pessoal, e aí podem ser, por exemplo, livros devocionais, né, ou diários de oração. Ler para transformação pessoal, então tem a ver com, por exemplo, leitura sobre família, ou leitura sobre ansiedade, algum vício que você esteja lutando. Ele fala também de ler para buscar excelência vocacional, e aí vai ter a ver com a sua vocação, o seu emprego, você ser um melhor trabalhador. E ler para desfrutar de uma boa história, seja um romance, uma ficção, por aí. Como essas prioridades do Tony Henk se pareceu muito com um texto que eu vi no Ministério Fiel do Albert Mohler, também sobre leitura, eu misturei um pouco as duas e coloquei um pouco em relação com o do Seth Lunges. Então, dentro dessas categorias, eu quero mostrar para vocês 12 escolhas de livros que eu coloquei. Eu escolhi até mais livros, mas eu vou mostrar só 12 porque eu acho que é um bom número. Vamos lá, dentro das leituras fundamentais, a gente tem em primeiro lugar a leitura das escrituras, e eu escolhi para ler este ano, ao ano inteiro, a Bíblia 365. Eu tava com muita vontade de ler a Bíblia Nova Almeida atualizada, mas eu gostei muito da proposta da Bíblia 365, que para quem não conhece é uma Bíblia que ela vem num formato de... ela vem com uma diagramação de plano de leitura anual. Então, à medida que você vai lendo, você já vê, por exemplo, logo no início Gênesis, depois um trechinho de Mateus, depois um trecho de Salmo, depois um trecho de Provérbios. E ela, linearmente, ela é distribuída dessa forma. Então, acaba que é uma proposta bem interessante. Eu queria experimentar um pouco disso, porque às vezes que eu fiz leitura bíblica assim por completo, geralmente foi de capa a capa, tradicionalzão mesmo. Eu nunca segui exatamente esses planos que vão alternando assim. Então, eu achei interessante, eu achei que poderia ser uma experiência nova. Então, em termos de leitura da escritura, Bíblia 365 vai ser que vai me ajudar. Essa versão aqui não é a Nova Almeida atualizada, tá? Essa versão é a NVT. Então eu estou priorizando aí o formato ao invés da tradução, apesar de ser uma tradução muito boa também, da Mundo Cristão. Para quem tem curiosidade da NVT, é só pesquisar aqui no canal que tem vídeo bem detalhado sobre a tradução e o lançamento dessa versão. Ainda dentro de leituras fundamentais em obras de teologia, eu quero ler As Institutas da Religião Cristã. Essa aqui é a primeira edição de João Calvino, 1536. Então João Calvino primeiro lançou essa versão aqui em volume único. Algumas pessoas, de vez em quando, ainda perguntam: não, essa versão aí então é um resumo das Institutas? Não, não é um resumo. É as Institutas mesmo, só que a sua primeira edição.
tá? Posteriormente, Calvino veio a escrever um pouco mais e expandir a sua obra, que é o que conhecemos como aquela edição clássica ou aquela edição da Unesp, que são bem maiores. Mas eu gostaria de ler essa aqui porque é uma obra mais acessível e eu quero saber até que ponto ela é recomendável ou não para novos membros, para indicar na igreja. E apesar de já ter folheado um pouco, eu nunca li ela toda, então tá aí na média. Dentro de fundamentais também, eu coloquei estudos bíblicos, que são estudos sobre temas dentro da teologia bíblica, como estudar teologia bíblica, ou estudos de livros mesmo, de temática da teologia bíblica. E eu escolhi para ler Teologia Bíblica na Prática, do Michael Lawrence, da editora Fiel. Tô com um e-book aqui, mas a capa tá aí do lado pra você ver melhor. E esse livro, ele parece ser, digamos assim, um manual de teologia bíblica. Eu achei bem interessante, por ser ali acessível, prático. Eu ainda tô no começo, mas me pareceu bem interessante a proposta, no sentido de pessoas que já experimentaram de um estudo sobre teologia bíblica e gostariam de revisar. Então, acho que se encaixa bem no meu propósito. E agora, dentro de ocasionais, na categoria de mudança pessoal, eu lerei o livro Homens de Verdade, também da editora Fiel, do Richard Phillips. Esse livro já li há um tempo, porque ele foi disponibilizado gratuitamente, foi um dos primeiros livros em inglês que eu li, e eu gostei bastante porque eu achei bem acessível a forma que ele fala. E também em relação a outros livros sobre masculinidade, esse me chamou muito a atenção porque ele me pareceu bem abrangente em termos de assunto, apesar de não ser profundo, assim. Ele é um livro bem simples, mas agora que ele foi lançado, né? Agora não, né? Ele foi lançado em 2019, então eu tava lá em São Paulo ainda, mas eu não tive a oportunidade de ler. Então, eu achei um livro interessante, faz pensar a respeito de masculinidade, meu papel como marido e agora meu papel como pastor, e até para ajudar outras pessoas também. Ainda em ocasionais, agora falando de vida na igreja. Sobre isso eu vou ler o livro A Treliça e a Videira. Esse livro eu já comecei a ler há um tempo, fez parte de alguns dos nossos estudos na Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista ano passado, mas a gente não concluiu, então eu vou revisar um pouco daquilo que eu vi e vou dar continuidade à leitura, porque é um livro muito bom a respeito de discipulado. Quem conhece esse livro sempre recomenda. Sempre é um livro de destaque assim, a respeito de discipulado na igreja mesmo, de vida na igreja. E ele ainda tem, se não me engano, o Projeto Videira, que é a continuação, né? Mas eu tô falando apenas do A Treliça e a Videira, né? Não vou me comprometer falando mais do que mais do que os 12 que eu disse que ia falar. Mas aí dentro de vida na igreja tem alguns livros que tem a ver com o nosso trabalho do que vai ser este ano na Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista. Por exemplo, eu acompanharei a Mocidade este ano, e o livro que a gente vai ler, a Mocidade sempre tem lido um livro, vai ser o livro Princípios de Conduta, do John Murray, esse aqui da editora Monegismo, um livro sobre ética bíblica, profundo, combativo, muito interessante. Já li o primeiro capítulo, já fiquei assim, o retado! Então temos um bom desafio pela frente, vai ser muito legal trabalhar isso aqui junto com os jovens. Ainda das leituras para este ano, olha só quem tá aqui comigo, Douglas Moo, querido Douglas Moo. Então haverá exposições na carta de Tiago na nossa igreja, né? Eu farei as exposições e me basearei neste livro, né? Sempre nas exposições a gente usa não apenas um comentário, não é recomendável isso, não é nem recomendável que se baseie primariamente nos comentários. Primeiro é necessário um estudo pessoal, uma reflexão pessoal, uma exegese pessoal do texto e então comparar com os comentários no plural, mas Douglas Moo é sempre muito bom, então eu já tinha alguns outros comentários do Novo Testamento, né, a respeito da carta de Tiago, mas esse aqui, lançamento, me deixou com muita vontade de ver, então esse eu vou lidar assim de maneira mais de perto mesmo. Editora Shed Publicações. E agora na leitura de treinamento entre a vocação por excelência, eu quero reler o livro O Pastor Pacificador, Guia Bíblico para a Solução de Conflitos na Igreja, do Alfred Poirier. O livro aqui é da Edições Vida Nova e, assim, ele lida com um conflito, de como o pastor faz mediação de conflito, lida com a disciplina na igreja. Então é um livro bem de caráter pastoral e ele é um livro, assim, até a fonte dele é bem pequenininha. Ele não é um livro fraquinho, não. É bem pancada mesmo, quero ler com atenção. Li ele pro seminário e digamos que foi uma leitura um pouco corrida no meio da correria do seminário. Vale muito a pena ler novamente. E ainda na leitura de treinamento, eu gostaria de ler História da Igreja, que é uma disciplina também que eu sou bem defasado, mas considero muito importante e talvez seja a parte da igreja que me fez me interessar por história. Então eu vou ler a série
uma história do pensamento cristão do Justo Gonzalez. Esse aqui é da editora Cultura Cristã. São 3 volumes, eu estou mostrando apenas um, você já sabe, né, que eu não quero me comprometer tanto, mas é porque eu não sei se eu conseguirei ler os 3 este ano, mas de qualquer forma, vamos começar aí pelo livro 1, né, aqui ele fala dos primórdios ao concílio de Calcedônia. A história do pensamento cristão não é a mesma coisa de história da igreja, a história da igreja lida mais com os fatos, e a história do pensamento cristão lida mais com as ideias, o desenvolvimento da teologia, digamos assim. Mas eu creio que caminhando por aqui, né, dentro da teologia, a história do pensamento, eu acho que eu consigo caminhar melhor. Eu acho. E agora dentro das leituras relaxantes, dentro de literatura, e isso é uma categoria também que o Albert Muller coloca lá. Dentro de literatura eu vou ler, olha só, você olha assim, stand de livro, que isso menina, você vai ler esse tanto de coisa? Mas esse aqui é a coleção Crônicas de Nárnia, aqui em 7 livros, e essa aqui é uma edição da Martins Fontes, junto com a Livraria Cristã da Família, a Livraria da Família Cristã. Eu confundo, gente. Mas enfim, essa é uma edição bem acessível, eles estavam vendendo por um preço promocional bem legal. E é melhor de carregar também, é mais fácil de visualizar. E é bonitinho também, né? Olha só os livrinhos. Mas eu peguei ela mais a título ilustrativo, porque é bem provável que as Crônicas de Nárnia eu venha ler em e-book pela facilidade de carregar para os lugares. Vou ver, depende aí muito de como vai ser o meu dia a dia, minha rotina, qual vai ser o tempo que eu vou ter aí para ler livros de literatura, né? Mas não li as Crônicas de Nárnia ainda, já comecei algumas vezes, mas sempre vem prioridade maior, uma urgência do momento. Por isso que metas são importantes. Definir ali o que entra na fila ou não, pra você acabar não deixando de ler aquilo que você sempre achou que é importante não ler devido às coisas do momento, né? Dentro do que se fala de boa história, eu quero ler o Gilead. Esse aqui é da Marlene Robinson. Eu não sei como é que fala direito, mas esta autora é muito bem falada. E esse livro é muito recomendado pelo amigo Jonas Madureira, Emílio Garofalo Neto, meu amigo Leonardo Bruno Galdino. Muita gente fala desse livro como um livro muito bom para pastores. E esse livro aqui, ele é uma, digamos assim, uma carta, né? Como se fosse escrito pelo reverendo John Ames, ali próximo, sentindo que está próximo do final de sua vida, escrevendo para o seu filho. Então é um livro, apesar de ser uma boa história, ele é bem mais de reflexão. E enfim, eu tô demorando demais de ler esse livro. Então vamos lá, colocando na meta aí para ver se eu dou conta, né? Me cobrem a leitura desse livro. E dentro de reflexão espiritual, eu vou ler Uma Glória Peculiar, do John Piper. Vocês sabem que esse livro aqui tem uma série, logo depois dele tem Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural, e logo depois tem o Exultação Expositiva, ou Exposição Exultiva, eu sempre confundo. Exultação expositiva mesmo. Mas Uma Glória Peculiar eu já tinha lido antes e eu quero reler agora nesta nova edição. Eu tinha essa nova edição em e-book, mas agora eu adquiri o livro físico porque eu quero ler toda a série, mas eu tô falando apenas de um livro, tá? Essa série do John Piper é bem interessante porque fala das escrituras e eu acredito que acaba sendo, digamos assim, um tipo de obra do John Piper um pouco diferente, sabe? Muitas das obras do John Piper falam sobre doutrina, sobre vida cristã, falam sobre alegria em Deus, e são assuntos maravilhosos. Amo muito John Piper, muito importante pra mim no meu crescimento espiritual. Mas como sendo uma série, um trabalho um pouco mais robusto, um pouco mais elaborado, grande também, já mais recente, porque ele lançou, se não me engano, tem uns 4 anos, talvez. Então acaba sendo uma obra diferente, assim, né? No que eu conheço de John Piper, me chama bastante atenção. E é isso, gente. Então, aqui estão algumas obras. Eu mostrei aqui no celular algumas outras que eu tenho no Kindle. Então, pretendo ler alguns livros grandes, outros menores, obras no livro digital, e enfim. Tem alguns outros livros aqui também. Por exemplo, alguns livros estão no Logos, outros são apenas trechos de obras que eu tenho no computador, enfim. Mas apresento como parte da minha meta esses livros. E eu peço que vocês me acompanhem no Scoob. Vocês conhecem o Scoob? Scoob é uma rede social de livros e de leitores. Eu usava bastante há um tempo atrás, fiquei um tempo sem usar, mas estou voltando esse ano ativamente, colocando lá sempre o meu histórico de leitura, ou quando eu concluo algum livro. Vocês podem interagir comigo por lá, vou deixar o meu link do perfil aqui embaixo. Eu acho que é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até uma próxima, pessoal, e tchau. Vamos ler 2021, ano da leitura.